A cruz sagrada seja a minha luz sobre todo mal. Venceu Jesus, a força de Deus para nós. Está na cruz do Senhor. O poder de Deus vem a nós pela cruz do Senhor. Aquele que acreditar, este será salvo. Aquele que olhar para a cruz, aquele que olhar para alcançará sua vitória. A cruz sagrada seja a minha luz sobre todo mal. Venceu Jesus, a cruz sagrada seja a minha luz sobre todo mal. Venceu Jesus. E é isso que nós queremos proclamar, que a cruz sagrada seja a minha luz. De todo mal venceu Jesus. A gente vai rezar junto assim. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz. Pela autoridade desta palavra, vos peço, Senhor, renova em mim toda a força que emana da cruz. Pela força do teu nome, Jesus, pela força da cruz, pelo sangue derramado e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, eu renuncio a todo pecado, eu renuncio ao medo, à inveja, à mentira e a tudo que causa desunião. Eu renuncio a Satanás e proclamo para o mundo ouvir: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pela força deste madeiro, pela força da cruz, eu te peço, Senhor, dai-me a graça da perseverança, da fidelidade, da alegria e coragem de proclamar que a cruz é sinal de vitória em minha vida e na vida da minha família. Eu te peço, Senhor, a graça de anunciar que não estou sozinho, que pela força da cruz eu assumo a missão que me cabe. Não quero ser mais um neste mundo. Ajuda-me a fazer a diferença. Ajuda-me a ser sal e luz e livra-me de todo mal. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Inclusive muita gente pergunta: de onde tem essa oração, Padre Bruno? Esse card a gente fez para distribuir nos encontros do Congresso Livrai-nos do Mal, mas você que compra a cruz do Livrai-nos do Mal, dentro, né, da cruz vem essa oração, e aqui fala um pouco da medalha de São Bento, a medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças, e tem a oração que nós acabamos de fazer. Então você que liga para a loja agora, 0 operadora 12 3186 2600, e vai pedir a cruz do Livrai-nos do Mal, dentro do pacotinho da cruz vai vir essa oração, que aqui está a oração que foi feita. E eu sou muito grato a Deus, porque a gente vive, e na vida, sabe aquela frase que o Padre Bruno gosta? Quero ver na vida. A gente vive na vida, e na vida vivida, Deus faz e acontece. O Cassiano falou que numa pregação veio a música. Sou muito grato a Deus, porque muitas músicas que o Padre Bruno ministra são dos irmãos que fizeram através da palavra proclamada. Eu tenho várias músicas da Ana Lúcia assim. É muito grato você ouvir, né? E saber que você foi. Então, aquilo que me cabe eu fiz. Como padre, trouxe a palavra, preguei. O músico ouviu a palavra e colocou as notas, porque música é a arte de combinações. Então eles usaram
da musicalidade, porque como Canção Nova somos, trouxeram com toda a eloquência e vontade e fizeram a palavra musical acontecer. A oração que nós acabamos de fazer não foi tirada de livros, foi vivida. Eu estava na missão de Aracaju, pregando o encontro Livrai-nos do Mal, e no palco do Rincão do Meu Senhor em Aracaju, me veio toda esta oração. Com a cruz na mão, comecei a rezar. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. E aí eu fui vendo que a oração fluía. Tanto é que eu precisei depois ouvir, escrever, levei na época para o nosso bispo, mostrei ao padre Jonas, que sempre fiz questão de ter a sua bênção, e aí ficou a oração da cruz, do Livrai-nos do Mal. Então você quer essa oração? Pode pedir a cruz de Cristo, a cruz do Livrai-nos do Mal em casa, e você vai receber essa oração. Nós vamos meditar a palavra do Senhor, mas antes, eu queria pedir junto com toda a bancada do Sorrindo para a Vida, que rezássemos essa Ave Maria para o nosso povo do Rio Grande do Sul. Sim, Pai. Eu quero nos colocar em oração. Há uma grande tristeza, uma grande comoção, povo de Deus, essas águas que estão aí, inesperadas, muita gente sofrendo. Então a Canção Nova quer se compadecer em oração ao nosso povo gaúcho, ao nosso povo de todo o Rio Grande do Sul, e clamar a misericórdia do Senhor, que a Virgem Maria possa os cobrir com o manto sagrado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E já nesse início dessa pregação, eu quero pedir que o Senhor possa abençoar todo o povo do Rio Grande do Sul. Abençoa, Jesus, e livra-os de todo mal, de toda catástrofe, Senhor, tudo o que está acontecendo. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos pegar a palavra do Senhor, a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 18 a 31. Como eu disse que é vida vivida, eu preciso contextualizar. Segura um pouquinho as câmeras aí com a palavra, mas antes da gente proclamar a palavra, segurar a cruz, falar da cruz, não é um efeito de marketing que o mundo usa, não é. Eu já falei isso muitas vezes e tenho alegria, porque graças a Deus, se tem uma coisa que eu não tenho receio, é de proclamar as minhas limitações e misérias. Eu faço nesse ano 2024, 17 anos de padre. Estou aprendendo a ser padre. Me perdoe se não sou aquilo ainda que você tanto deseja, mas estou lutando. Estou carregando a cruz de cada dia. Mas desde que fui ordenado, foi muito forte o pedido de Nosso Senhor para que eu segurasse a cruz. Eu preciso trazer isso, porque faz parte de tudo que eu quero trazer em oração para você. O Padre Bruno gosta muito de São Bento. Não é só gostar, foi uma experiência vivida. Primeira experiência que eu tive com a medalha de São Bento foi aqui na Canção Nova, quando eu vim pela primeira vez em 2000, porque logo que eu tive meu chamado no 1º de maio, eu já vim direto em Cachoeira Paulista conhecer a Canção Nova, o qual eu nunca tinha vindo. E aqui no acampamento, o pregador, naquele momento, falava assim: você que está duvidando do seu chamado, olhe para a sua medalha. E a primeira coisa que eu fiz quando saí de Gravatá, eu precisava de um sinal visível que eu estava mudando de vida. Então ali, eu fui na loja da Canção Nova, olhei para a medalha de São Bento, ela olhou para mim, gostei demais, trouxe e já comecei a usar. E ali o pregador aqui em Cachoeira Paulista, foi o padre José Augusto, falou assim: você que está duvidando do seu chamado, olhe para a sua medalha. Deus te faz um servo. Repita seu nome completo. Aí falava assim: olhe para a sua medalha. De repente, eu olhei para a medalha, pronunciei meu nome completo, Deus me faz um servo. Tinha uma pessoa do lado, eu falei assim: olha como a gente duvida, né? Eu disse: servo é com C ou com S? Ele com S. Aí eu olhei para a medalha, e a medalha de São Bento tem o quê? S, B, P, C.
Primeira vez que eu tive uma visualização foi nesse dia. Eu visualizei um relógio e veio o discernimento. Olhe para a medalha em sentido horário. E quando eu olhei em sentido horário para a medalha que eu estava usando, lá estava Servo Bruno Pinto Costa. É o meu nome completo. É isso mesmo. Foi a minha primeiro grande chacoalhão. Aí São Bento entrou na minha vida e aí o entendimento que a cruz, ela veio com tudo, porque a oração mais conhecida de São Bento qual é? A cruz sagrada seja minha luz. Ordenado padre, 1 ano eu relutei, confessei já o meu pecado, porque eu não fui dócil à vontade de Deus. Depois de 1 ano, eu assumi realmente a cruz, o qual o Senhor tanto me pedia. Fui à Terra Santa, comecei a usar essa cruz, essa foi a primeira cruz que o Padre Bruno, inclusive ela está guardadinha. Por que está guardadinha? Porque com o usar da cruz, que não é um amuleto, não é um objeto, não, é olhar para ela e entender que não é sinal de derrota, é sinal de vitória. Por várias vezes tive que me explicar, dar explicações, questionamentos que foram feitos. E aí as pessoas não entendem porque você está usando a cruz e isso e aquilo. E eu tendo que insistir. Só que o povo de Deus dá a resposta. O povo começou a querer a cruz, querer a cruz, querer a cruz. Quero a cruz do Padre Bruno, quero a cruz do Padre Bruno. E a cruz é de Jesus, a cruz é de Jesus. A cruz não é do Padre Bruno, mas quero a cruz do Padre Bruno. Teve um dia que falou, não dá mais. Vamos tentar trazer da Terra Santa. Não conseguimos as importações devidas. Muito complicado trazer. Certo dia, conversando com o próprio Padre Jonas, ele falou, meu filho, a gente tem que pensar, você precisa pensar alguma coisa. O povo precisa ter cruz, precisa. Então, se houve essa via, essa direção, é vontade de Deus. Foi daí que a gente pensou, idealizou, rezou com a cruz de livrai-nos do mal. E hoje, essa primeira cruz, eu deixo ela guardada no meu oratório e carrego com tanta vontade a cruz do livrai-nos do mal para proclamar que a cruz não é sinal de derrota, a cruz é sinal de vitória. E aí hoje eu entendo a grande missão da Canção Nova em proclamar o senhorio de Jesus. É tão gratificante olhar crianças pequenas carregando a cruz, pequenininha, já de pequeno, para mostrar o sentido que para o mundo é loucura, mas para nós que cremos é força de Deus. É assim que eu quero começar essa palavra proclamada. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A pregação da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos, para nós, ela é força de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e confundirei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o disputador deste mundo? Aliás, Deus não converteu em loucura a sabedoria deste mundo? De fato, pela sabedoria de Deus, o mundo não foi capaz de reconhecer a Deus por meio da sabedoria. Mas pela loucura da pregação, Deus quis salvar os que creem. Pois tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Nós, porém, proclamamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte que os homens. De fato, irmãos, reparai em vós mesmos, os chamados. Não há entre vós muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos de família nobre. Mas o que era para o mundo loucura, Deus o escolheu para envergonhar os sábios. E o que para o mundo é fraqueza, Deus escolheu para envergonhar o que é forte. Deus escolheu o que no mundo não tem nome nem prestígio, aquilo que é nada, para assim mostrar a nulidade dos que são alguma coisa. Assim, ninguém poderá gloriar-se diante de Deus. É graças a Ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e libertação, para que, como está escrito,
Quem se glorie, glorie-se no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A pregação da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos, para nós, ela é força de Deus. Aquele que olhar para a cruz, este será salvo. Essa é a verdade. Foi daí que eu trouxe com tanta tranquilidade, que não é frase de impacto, é vida. É proclamar para o mundo que a cruz é sinal de vitória. Cristo venceu a morte com a morte, e vivo Ele está. Sabemos que nosso Senhor está ressuscitado, mas por que olhar para a cruz e olhar para Jesus para lembrar que aqui está a nossa vitória? Que passar pela cruz, chegar à cruz e à ressurreição, tem um calvário a ser caminhado. Quando eu rezava nessa madrugada, me via muito isso. A cruz não é castigo. Existe uma diferença muito grande. Levar a cruz para o cristão e o castigo são diferentes. Diferem numa proporção de maneiras importantes. Geralmente se consideram iguais as duas ideias. E as palavras que as encarnam são empregadas uma pela outra. Há, porém, uma aguda distinção entre elas, entre cruz e castigo. Quando as confundimos, não estamos pensando com precisão. E quando não pensamos com precisão, com cuidado, acerca da verdade, perdemos algum benefício que de outra forma poderíamos usufruir. A cruz e o castigo, eu vou dizer até na palavra do Senhor, que ela fala muito isso, a vara, né? A vara do Senhor, aparecem juntas na Escritura, na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, mas não são a mesma coisa. A vara é imposta sem consentimento daquele que sofre. O castigo, sem consentimento. A cruz não pode ser imposta. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz. Repito, a vara, o castigo é imposto sem o consentimento daquele que vai sofrer. A cruz não. A cruz não pode ser imposta. O próprio Cristo suportou a cruz por livre escolha. João 10, 18. Quando ele diz: ninguém tira a minha vida. Porque a gente falou muito isso, né, no tempo ali da Semana Santa. Quem matou Jesus? Judas traiu, tal. Sim, sabemos tudo isso. Mas ninguém tirou a vida de Jesus. Ele mesmo se entregou. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente dou. Está lá em João capítulo 10, versículo 18. Ele teve todas as oportunidades. Jesus, conhecedor do plano de Deus, ele teve todas as oportunidades para escapar da cruz, para fugir. Mas firmou em seu semblante a rija resolução de ir para Jerusalém, mesmo sabendo tudo que ia acontecer. Ele sabia que lá ele iria morrer. A única compulsão experimentada por ele foi a compulsão do amor. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. E Jesus foi até o fim. O castigo é um ato de Deus. Levar a cruz é uma ação daqueles que seguem a Cristo. Carregar a cruz de cada dia. Quando Deus, com amor, baixa a vara, o castigo com os seus filhos, não pede permissão. E faz parte. Qual é o pai que para educar o filho não precisa? Quem nunca ficou de castigo? Eu já fiquei. Meu amigo e minha mãe faziam cada castigo abençoado. Virava para a parede, fica olhando ali para a parede. Ai, meu Deus. 2 dedos assim, não se mexa. Hoje é uma dificuldade, né? Falar isso. Ave Maria, pelo conselho. Blá, 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 blá. É um, né? Hoje. Eu tinha uma cinta. Primeiro drone que eu vi, minha filha, foi uma sandália havaiana. Vai hoje falar nisso, né? Corta, volta. Corta, volta. Quando Deus, castigo faz parte. Para que nós que cremos, o castigo não é voluntário. Exceto no sentido de que está resolvido
a fazer a vontade de Deus. Ciente de que a vontade de Deus inclui, olha o que está em Hebreus, não é o Padre Bruno que está falando não, tá bom? Hebreus 12, 6 a 7. Fala o seguinte: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que preservais. Pois que filho há que o pai não o corrija? Faz parte da correção. Castigo e cruz. Eis aí uma escolha clara e inteligente que o indivíduo deve fazer com determinação. No reino de Deus, ninguém jamais pode colocar em xeque cruz e castigo em patamar igual. Não. Mas o que é a cruz para o cristão? É segurar a cruz na mão? O que é carregar? Obviamente, meu irmão, que não é a peça de madeira que os romanos usavam para executar a sentença de morte nas pessoas culpadas de crimes. É bom lembrar que na época de Jesus não foi o primeiro a morrer na cruz. Muitos outros. Era a maneira que os romanos tinham de executar. A cruz é o sofrimento que cada cristão católico praticante padece em consequência do fato de seguir a Cristo com perfeita obediência. O Senhor está dizendo para nós que neste mundo havereis de ter tribulações. Faz parte. Mas carregar, olhar para a cruz, este será salvo. O que é a cruz para o cristão? Cristo escolheu a cruz ao escolher o caminho que o levava a ela. E assim é com os seus seguidores. No caminho da obediência, frase que o Padre Bruno tanto ama: quem vive na obediência, Deus age na providência. Aprendi aqui na Canção Nova, o Padre João nos ensinou isso. No caminho da obediência, ergue-se a cruz. E tomamos a cruz quando entramos nesse caminho. Posso perguntar como a cruz se ergue no caminho da obediência? Como a cruz se ergue no caminho da obediência? Preciso te dizer: o castigo se acha no caminho da desobediência. A cruz é erguida no caminho da obediência. O castigo é encontrado no caminho da desobediência. Deus jamais castiga um filho obediente. Eu duvido um pai, uma mãe, colocar um filho de castigo obedecendo. Eu nunca fiquei de castigo porque, não, se eu fiquei de castigo é porque eu fui o quê? Desobediente. Um filho obediente não fica de castigo. Considere os nossos pais, né? Segundo a carne, eles nunca iriam nos punir por obediência, mas sim pela desobediência. Quando sentimos a dor causada pelo castigo, pela vara, podemos estar seguros de que saímos temporariamente do caminho certo. Inversamente, a dor proveniente da cruz, olha que coisa, né? A dor proveniente da cruz significa que estamos no caminho certo. A dor do castigo é nos lembrar que estamos no caminho errado. A dor da cruz é no caminho certo. É o caminho da verdade. Cruz, sinal de vitória. Então, se você está passando no caminho certo, prepare-se para carregar a cruz de cada dia. O amor do Pai não é nem mais nem menos onde quer que estejamos. Deus nos castiga não para que possa amar cada vez mais Ele, mas porque Ele nos ama. Ele corrige, é uma correção, porque Ele quer que nós voltemos para o caminho, voltemos para Ele, que é a verdade e a vida. Não porque Ele nos ama, deixou de nos amar, jamais. Quanta vida tiver, eu te dou, por amor a você. Por isso que nós temos que entender, estamos atentos
A gente conhece muito bem a história de Jonas. Jonas, fugindo da vontade de Deus, não sofreu pior tempestade que Paulo, que se achava no centro da vontade de Deus. O mesmo mar furioso ameaçou a vida de ambos. Daniel, na cova dos leões, teve em dificuldade tão grave como Jonas no ventre da baleia. Os cravos ferem tão fundo as mãos de Cristo a morrer pelos pecados do mundo, como as mãos dos dois ladrões que morreram por seus próprios pecados. Então, como podemos distinguir o castigo e a cruz? Penso que a resposta é clara, é muito clara. Quando chega a tribulação, basta ver se é imposta ou escolhida. Bem-aventurados sois, diz o Senhor, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Note que Jesus explica, né? E deixa claro, mentindo disseram todo mal contra vós. Essas palavras mostram que o sofrimento deve sobrevir voluntariamente, deve estar dentro da nossa escolha maior de Cristo e da justiça. Quando o padre escreveu o livro Enquanto Houver Vontade de Lutar, Haverá Esperança de Vencer, o primeiro capítulo eu trago justamente este tema: a cruz é sinal de vitória. E ali na página 24 eu escrevo o seguinte, diante dessa palavra que acabei de proclamar, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 18 a 31. Paulo escreveu essa primeira carta à igreja de Corinto, porque queria corrigir uma série de problemas que estavam surgindo entre os coríntios: divisão, orgulho, moralidade, inclusive violência, culminando em assassinatos entre irmãos. Paulo tentou corrigir esses desvios, atraindo a atenção para a cruz, expondo a mensagem que dela emana a respeito do poder de Deus. Por vez, Paulo mudou seu estilo de pregação. Possuía uma grande pedagogia, mas a mensagem era a mesma: Jesus Cristo é o Senhor e tudo passa pela cruz. A cruz tem um significado muito forte para o cristianismo. Está na página 24 do livro. Não vou ler todo não, porque você tem que comprar, viu? Por isso devemos evitar interpretações errôneas a seu respeito. Há uma pequena história que conto sobre uma garota que usava uma cruz muito brilhante e se orgulhava muito de carregá-la consigo. Até que um dia um homem a abordou e lhe disse: menina, você não sabe que Jesus morreu em uma cruz? E não era bonita como essa que você está usando? Era uma cruz feia, de madeira. Após refletir um pouco, a garota respondeu ao homem: sim, eu sei. Mas você não sabe que o que Jesus toca transforma-se? O poder de transformação é inerente à cruz. E quando começamos a entender essa força que ela emana, nós a assumimos como vitória em nossa vida. Ela traz e oferece a vida de Cristo. Quem vive dela, isto é, quem vive o mistério da cruz, tem sua vida revestida de Cristo, por dentro e por fora. A cruz dá conforto, segurança, proteção e companhia. Olha, a cruz dá conforto, segurança, proteção e companhia. Jesus foi aquele que sentiu de forma mais intensa e real o peso e a força da cruz. Foi ele quem padeceu por nós, em sua obediência ao Pai, porque a gente fala, né? Sendo fiel à morte, e a morte de cruz, obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de todo nome. E aí diz a palavra:
todo aquele que proclamar que Jesus é o Senhor será salvo. Ele venceu a morte e nela fomos redimidos. Por tudo isso, a cruz tornou-se um símbolo próprio de Jesus, representando a vida entregue a Cristo, que se humilhou em defesa da humanidade. Obediente até a morte, o Senhor nos deu a salvação. E o meio para isso foi a cruz. Romanos 10, versículo 9. Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Meu irmão, não tem como. Por isso que eu preciso ser apaixonado. Isso mesmo, trazer para a minha vida, carregar a cruz de cada dia. Creio que há também outra espécie de sofrimento que não se enquadra em nenhuma das categorias que o Padre Bruno foi trazendo. Existem outros, mas é preciso você entender que todo sofrimento, todo e qualquer sofrimento, quando bem vivido, porque sofrimento não se pede, porém não se rejeita. No mundo havereis de ter tribulações, coragem, eu venci o mundo. Eu penso que o que nós mais precisamos é trazer esse entendimento que os sofrimentos do tempo presente não se comparam ao céu. Eu falo muito isso, eu repito muito isso. E eu sei que o meu ministério, graças a Deus, na Canção Nova nós temos uma quantidade de padres maravilhosos, cada um com a sua missão, cada um com o seu ministério, seja musical, pregações, né, direções, né, cada um Deus vai dando. Eu sei que Deus me trouxe um ministério a ser vivido com a cruz de Cristo, de libertação. Até nesses dias está no Instagram da Obra de Maria, do Pode Peregrinar, podcast, né, iPod, não é assim, né? É assim. Pode Peregrinar. Eu dou lá, tem meu testemunho de Santa Teresinha. Eu estava lá em Lisieux, a medalha que o Padre Bruno usa, estava lá na França com um grupo de peregrinos, e durante toda a pregação, na missa, o Senhor não se levantou nem para dizer amém. No final da missa, na sacristia, a irmã veio me chamar e disse: o reitor do santuário quer falar com o senhor. Eu disse: sangue de Jesus tem poder. Eu disse: será que eu fiz alguma coisa? Me lembrei que a gente rezou em línguas, orou em língua, e eu levantei a cruz, expulsei o cão, libertação, e fiz de tudo. Naquele lugar maravilhoso de oração, quando eu cheguei, quem era o reitor? O homenzinho que não se levantou nem para dizer amém. E aquele homem chegou para mim e falou assim, se falava inglês, eu quase dizia a ele: não, só português é Paraíba. Quase eu dizia isso, né? Aí ele perguntou de onde eu era, ele falou assim: olha, a medalha que você usa ofuscou os meus olhos. Traduzindo com a irmã que estava na sacristia, era uma freira, e ela falava português, e ela traduziu para mim. A medalha que você usa ofuscou os meus olhos. Por isso que eu nem levantei. São Bento tem um grande amor por você. Eu olhei assim e disse: meu Deus, eu não uso a medalha para fora. Ele foi na sacristia, numa sala, voltou com uma caixa com um envelope. Quando ele voltou, ele disse: olha, não é para a sua paróquia. Ele achava que eu era padre de uma paróquia, né? De uma diocese. Não é para a sua paróquia, é para a sua vida sacerdotal. Eu abri, quando eu abri, uma relíquia de Santa Teresinha. 1º grau a relíquia. Eu disse: meu Deus, aí o envelope abri. Aí fui ler tudo lá em italiano, né? Eu disse: sangue de Jesus tem poder. Vai, traduz para mim, Espírito Santo. Aí fui vendo, tarará. Aí eu vi um número. Aí eu perguntei que número era aquele. Aí ele falou assim: Santa Teresinha morreu com 24 anos. E aquele tipo, existem milhares e milhares de relíquias de Santa Teresinha. Mas daquele relicário foram feitos 24.000 relicários. E cada um tinha uma numeração. E o meu era 15.630. Estava lá, tem um guardadinho, graças a Deus. A relíquia anda comigo no Congresso Livrai dos Mal, de 1º grau, pedaço da carne. E quando eu olhei o número, 15.630, eu disse: meu Deus, por que eu fiquei impactado? 15.630 era o meu número para candidato a vereador em 2000. Eu era filiado a um partido e era o meu número, caminhando para a eleição, seria esse o meu número. Ali, numa peregrinação, e aí eu digo que é mais que viagens,
encontros com Deus por isso, porque eu me encontro com Deus. Foi numa peregrinação que Deus confirmou a cruz. Foi lá em Jerusalém que eu trouxe a primeira cruz. Foi numa peregrinação que Deus confirmou o meu sacerdócio através de uma relíquia. E o que foi que o reitor falou? Seu ministério é de libertação no amor. É a junção de São Bento com Teresinha. São 2 santos que eu carrego. Teresinha fica no suporte da minha vida espiritual. E eu entendo cada vez mais que quando eu me lanço em meio às tribulações e carrego a cruz de cada dia, mais Deus age. Gente, se tem uma coisa que eu trago muito, e aí as mais interpretações podem... o Padre Bruno fala muito dele, eu preciso falar de mim, sabe por quê? Eu estou mostrando para você que eu sou gente como você, e o que me faz permanecer, o que me faz estar em pé, é que eu acredito naquilo que eu falo. A minha vida não é nenhum exemplo, sou um milagre, por isso estou aqui. E testemunho para você, é possível. Não pense que a vida é fácil. Não estamos todos os dias 100%. É preciso carregar a cruz de cada dia e não tirar os olhos. Quando o Cassiano trouxe essa canção, a gente gravou ela no Livrai-nos do Mal. É uma das canções que nós norteamos pelo mundo afora. Aquele que olhar para a cruz, ou seja, não podemos desviar o nosso olhar, porque aí está o grande problema, Paula, aí está o grande problema, Sapo, Cassiano. Diante dos problemas da vida, temos a tendência de desviar o nosso olhar. Existe uma palavra do Antigo Testamento de Caleb que eu sou apaixonado. Antigo Testamento, Caleb recebeu de Deus uma missão enviada para quê? Para que ele tirasse o povo de uma determinada região, levar para a terra escolhida, não a terra prometida, mas o que é que eu fico encantado? Quando Caleb recebeu de Deus, ele tinha 40 anos. Aí a palavra diz: eis que hoje me encontro com 80 e poucos anos, e me encontro com a mesma força de antes. Eu sempre faço essa reflexão: o que fez Caleb permanecer? E olha, nesse meio, muita gente não entendeu Caleb, muita gente desconfiou do que Deus tinha colocado no coração dele. O que foi que fez Caleb permanecer? Que ele não tirou os olhos da promessa, ele não tirou os olhos de Deus. Quando nós não tiramos os olhos do Senhor, que é Salvador e Libertador, a graça acontece. A missão está difícil, tempos difíceis, situações difíceis. Cruz faz parte dos seguidores de Cristo. Não peça, mas carregue com alegria. Não rejeite. Não rejeite. Eu quero pedir que nosso Senhor te ajude isso. Que você possa realmente fazer entender o que está no finalzinho da 1 Coríntios, capítulo 1. E no versículo 30 diz: é graças a Ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justificação, justiça, santificação e libertação, para que, como está escrito, quem se glorie, glorie-se no Senhor. Deus escolheu o que no mundo não tem nome, nem prestígio, aquilo que é nada, para assim mostrar a nulidade dos que são alguma coisa. Assim ninguém poderá gloriar-se diante de Deus. Quem se glorie, glorie-se no Senhor. Carregue a cruz de cada dia e não tenha medo de proclamar: cruz não é sinal de derrota, cruz é sinal de vitória. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Eu quero terminar dizendo isso, pelo amor de Deus. Entendo que o Padre Bruno Costa, da Canção Nova, vai dizer agora para você: eu não sou vendedor, eu sou padre. Eu não sou artista, eu sou padre. Não deixe de ter na sua casa uma cruz. Não deixe de ter na sua bolsa uma cruz.
mulherada que anda com uma bolsa enorme. A cruz de livrar do mal tem uma pequenininha. Tenha ela. Pega essa cruz pequenininha, coloca no carro. Pega essa cruz pequenininha, coloca na cabeceira da cama do teu filho. É preciso que nós tenhamos os nossos olhares voltados diariamente para a cruz, porque somente assim seremos vencedores. Porque aquele que olhar para a cruz, este será salvo. Isso que eu peço ao Pai, em nome de Jesus, coragem para cada um de nós. O que é loucura para o mundo é sabedoria para Deus. Agarra a cruz de cada dia, seremos mais que vencedores.